E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Hugo, professor de Física 3. Nossa aula de hoje, nossa primeira aula é referente à unidade 3, que trata de potencial elétrico. Os tópicos que nós vamos trabalhar nessa aula são a energia potencial elétrica, o potencial elétrico em si, o potencial elétrico de uma carga pontiforme, o potencial elétrico de várias cargas pontiformes e superfícies equipotenciais. A gente vai começar com a energia potencial elétrica. O que é essa energia potencial elétrica? Nós vimos nas unidades anteriores que quando a gente coloca uma carga qualquer em uma determinada região, ela vai produzir, vai gerar em sua volta o que nós chamamos de campo elétrico. O que acontece quando a gente coloca uma outra carga Q próxima a ela? Essa outra carga Q vai sofrer a ação de uma força. Mas antes de sofrer a ação de uma força, eu já posso afirmar que ela vai adquirir uma parcela de energia. Que energia é essa? Energia potencial elétrica. Vamos ver por quê. Quando eu coloco, tem a carga geradora, coloco uma carga de prova próxima a ela, essa carga vai sofrer a ação de uma força elétrica calculada pela lei de Coulomb. Quando ela sofre a ação de uma força, pessoal, ela vai ser empurrada, atração ou repulsão para algum lugar. Então ela vai se movimentar. A carga, por menor que seja, ela possui uma massa. Então vejam só, ela vai sofrer a ação da força, que vai fazer com que ela se movimente. Quando ela se movimenta, ela adquire uma aceleração, certo? Se ela adquire uma aceleração, com o passar do tempo, obviamente, ela já tem uma velocidade. Qual é a energia relacionada à velocidade? Energia cinética. Então, ela adquire uma energia cinética porque ela passa a se movimentar, porque ela tem massa e tem velocidade. A gente já viu que, a gente conhece que energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, para que a carga tenha essa energia cinética ali, a gente sabe também que a energia não se cria nem se destrói. Ela apenas vai se transformando em energia cinética, energia potencial, energia elétrica. Então, para que a carga possa se movimentar com essa energia cinética, é porque naquele ponto onde ela foi colocada, existia uma energia potencial elétrica. A carga ao ser colocada em um determinado ponto adquire uma energia potencial, como a gente está aqui na eletricidade, energia potencial elétrica. E como ela é calculada? Energia potencial elétrica é K, é aquela constante elétrica, que a gente já viu que vale 9 vezes 10 a nona quando tratamos do vácuo e ar. O Q é a carga que produz esse campo elétrico, que vai produzir a região, vai eletrizar a região ao redor. O Q é a carga que vai ser colocada em um determinado ponto, que vai adquirir essa energia potencial elétrica, e D é a distância na qual a gente vai estar colocando essa carga. Então, continuando aqui, exatamente o que eu falei, do ponto de vista energético, a transformação de energia. Força elétrica movimenta a carga, energia cinética. Para existir energia cinética, a gente tem que ter uma energia potencial naquele ponto ali que se transformou em cinética. Outra coisa importante é quando a gente compara os conceitos de força, campo, energia potencial e potencial elétrico, essas duas considerações são muito relevantes. Uma carga sozinha produz campo elétrico e potencial elétrico. E um par de cargas, ou seja, duas cargas, o que acontece? Um par de cargas produz para a gente força elétrica e energia potencial elétrica. Recapitulando, campo elétrico, vocês lembram que a gente precisa só da carga que o produz. E o potencial elétrico, a gente vai ver daqui a pouquinho, que eu só preciso, para poder calculá-lo, só da carga que o produz. E um par de cargas, uma carga geradora e outra sofrendo ação, lei de Coulomb, uma carga faz força sobre a outra. E energia potencial elétrica, a gente acabou de ver, em uma determinada região do espaço, afetada por um campo elétrico produzido por uma carga a uma certa distância, eu coloco uma carga lá, ela adquire uma energia potencial elétrica. Campo elétrico e força elétrica, importante isso, são grandezas vetoriais.
O que são grandezas vetoriais, pessoal? Grandeza vetorial, além do valor numérico dela, que é o modo, eu vou precisar de direção e sentido para que elas fiquem completamente caracterizadas. Já as grandezas potencial elétrico e energia potencial elétrica são escalares. O potencial elétrico, a gente vai ver que a unidade dele é o volt, e energia, nem precisava falar, todo mundo sabe, vocês sabem que, se eu estou falando de energia, a unidade dela é o joule. Então, matematicamente, o potencial elétrico em um ponto é a quantidade de energia potencial por unidade de carga que esse ponto adquire em função dessa carga. Falando de unidades, olha só, a unidade do potencial elétrico é o volt. E o volt é que, se é energia potencial por unidade de carga, é joule por coulomb. Essa aqui seria... As duas estão corretas. Se eu falar volt ou joule por coulomb, está correto. Só que vocês vão ver na literatura, nos exercícios, o utilizado é o volt. Tá joia? Continuando aqui. Potencial elétrico de uma carga pontiforme. O que é uma carga pontiforme? É uma carga que é um pontinho, ou seja, as suas dimensões são muito pequenas em relação às distâncias que a gente está analisando. Então, eu tenho uma carga que produz um campo elétrico e um ponto X, né, distante, uma distância D, né, da carga que o produz. Quando eu coloco uma carga de prova no ponto X, o sistema, analisando ele macroscopicamente, vai adquirir uma energia potencial elétrica, que a gente já viu que é calculada por KQQ dividido pela distância. Importante detalhe aqui é que a distância não é elevada ao quadrado. Na lei de Coulomb e no campo elétrico, a distância é ao quadrado. Aqui é inversamente proporcional à distância. Nos outros que eu mencionei, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a gente sabe que V é EP por Q, substituindo uma na outra, eu sei que o potencial elétrico é K vezes a carga que o produz, dividido pela distância dessa carga geradora, a distância dela, eu vou ter o potencial elétrico. Recapitulando, potencial elétrico V, K, constante eletrostática, Q, carga que produz o campo, que vai gerar o potencial elétrico, e D, distância dela, distância na qual eu estou calculando. Lembrando que o K, 9 vezes 10 a 9, a carga sempre em coulombs e a distância em metros. A unidade do potencial elétrico é o volt, ou joule por coulomb. A gente vai mais ouvir falar no volt mesmo. Aqui, graficamente, é importante porque a gente pode ter situações que vão ser apresentados gráficos para a gente. Então, as duas considerações são Q maior que zero. O que é isso, pessoal? Carga positiva. Então, o que acontece? O potencial começa grande, a uma distância pequena, e vai diminuindo à medida que a distância aumenta, de acordo com essa hipérbole, com essa parábola, essa hipérbole aqui, ó. Tá joia? E quando a carga que produz o potencial elétrico for negativa, vejam só, ela começa negativa e vai tendendo e vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. Só guardar aqui para a carga positiva, começa positivo e vai diminuindo, e na negativa começa negativo e vai tendendo a zero também. Porque quanto mais distante da carga que produz o potencial elétrico, menor é o valor do potencial elétrico. Com uma distância tendendo a infinito, o potencial tende a zero. Um exemplo aqui é para explicar para vocês quando eu tenho mais de uma carga pontiforme gerando esse potencial elétrico. O que a gente faz, pessoal? Somo algebricamente a contribuição de cada um deles. Então, vejam só, eu tenho uma carga Q1 de 2 micro, uma carga Q2 de menos 1 micro e uma carga Q3 de 3 micros, coulombs. As distâncias estão aqui, D1, 1 milímetro, D2, 0,2 milímetros e D3, 0,3 milímetros. Pergunta qual o potencial elétrico no ponto X. Vejam só, então vai ser a contribuição das três cargas. Então, o Vx vai ser o V1 mais o V2 mais o V3.
Então vai ser K, Q1D1, K, Q2D2, K, Q3D3. Aqui está todas as expressões aqui. Então, vejam só que interessante. O primeiro, a carga é positiva, deu um resultado positivo. 18 vezes 10 a sexta volts. A segunda carga, Q2, ela é negativa, vejam só. Então vai dar um potencial elétrico negativo. E olha que interessante, ela está bem próxima do ponto X. Vejam só que o valor dela deu um valor alto, só que negativo. E a terceira carga é uma carga de 3 microcoulombs. Ela deu um potencial maior, por quê? Porque o valor da carga é grande também, apesar dela estar a uma distância um pouco maior. Então, somo os 3, eu tenho o potencial no ponto X, 63 vezes 10 a sexta volts. Entenderam? Só fazer cada um separado, depois somar tudo quando eu tenho mais de uma carga que está produzindo o potencial elétrico. Superfícies equipotenciais. Equi, igual, potenciais, potencial. Ou seja, superfícies com o mesmo potencial. Superfície equipotencial é aquela em que todos os pontos estão com o mesmo valor de potencial elétrico. A gente já viu que V, que é o potencial elétrico, é K vezes Q dividido pela distância. Então, vejam só. Equi igual potenciais, mesmo potencial. Então, o que isso quer dizer? Se eu tenho uma carga Q aqui, se eu pegar o círculo em volta dela, formando um determinado raio, ou seja, que tem a mesma distância em qualquer ponto, por exemplo, aqui para os pontos A, B e C, o potencial elétrico é o mesmo, porque é uma superfície equipotencial, ou seja, está à mesma distância e o potencial elétrico é necessariamente o mesmo, ou seja, VA é igual a VB, que é igual a VC, que é igual a V, que é o próprio potencial. Duas situações. Para a carga positiva, tem o potencial em A, em B e em C. Para uma carga positiva, quanto mais perto dela, maior é o potencial elétrico. Ou seja, na equipotencial de A, o VA é maior que o VB, que é maior que o VC. Por quê? VA está mais próximo, VB um pouco mais afastado e VC mais afastado. Quanto mais distante, menor o potencial. Para uma carga negativa, produzindo potencial elétrico, é a lógica contrária. Quanto mais perto, menor o potencial. Então, aqui o VC é maior que o VB, que é maior que o VA, porque a carga que o produz é negativa. Como a gente está falando de superfície equipotenciais, só lembrando, ó, nas equipotenciais de A aqui, ó, qualquer ponto desse círculo aqui, o potencial é o mesmo, se fosse pedido o valor. O mesmo vale aqui, ó, qualquer potencial que eu pegar, na equipotencial, o valor do potencial elétrico é o mesmo. Quando eu tenho mais de uma carga próxima a outra, o que acontece com as equipotenciais? Primeiro, uma superfície, uma linha de equipotencial, ela nunca se cruza. Vejam só, quando eu tenho cargas próximas, as linhas saem da carga positiva e vão para a carga negativa, formando as equipotenciais. Essas equipotenciais aqui, elas existem nessas situações em que temos carga positiva e negativa próximas umas às outras, ou duas cargas positivas ou duas cargas negativas. Vejam só que as equipotenciais nunca se cruzam. Vejam só que uma não sobrepõe a outra. Tá joia, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês sobre potencial elétrico. Muito obrigado e até a próxima aula.